Então vamos começar, nós que estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que rezando ao Espírito Santo possamos pedir que Ele venha sobre nós nessa noite, né? Que venha nos iluminar e venha nos ajudar a fazer um momento de reflexão, esse momento de reflexão sobre a Páscoa do Senhor. Bom, vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre Páscoa. Já começo desejando uma feliz Páscoa para vocês, que a ressurreição de Cristo venha trazer uma vida nova de fato para nós e uma nova percepção da vida. Aliás, vamos começar falando sobre isso, né? É interessante o seguinte, já que a gente vai falar sobre ressurreição de Jesus, vou começar citando para vocês, deixa eu pegar aqui, o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o assunto, beleza? Seguinte, pessoal, lá no parágrafo 646, o Catecismo diz assim, ó: a ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrena ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado da sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de homem celeste. E aqui eu já começo logo trazendo para vocês uma definição importante sobre a ressurreição de Jesus, porque veja só, quando a gente diz que Cristo ressuscitou, não quer dizer que ele simplesmente um cadáver foi reanimado, saiu do túmulo e foi embora. Não é isso. A ressurreição de Jesus, ela tem um outro sentido, um outro significado. Essa coisa de reanimar quem estava morto, a gente vê nos evangelhos. O próprio Catecismo retoma aqui, deixa eu achar aqui o ponto, ó. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. E por que eu estou querendo fazer essa diferença? Porque é o seguinte, essas pessoas que são ressuscitadas no evangelho, especialmente Lázaro, né? Lázaro já estava em estado de decomposição, né? Quando Jesus aparece para ressuscitá-lo. Mas tem uma característica dessas ressurreições. As pessoas voltam para a sua vida normal, sua vida comum. E aí elas continuam na terra, continuam com seus afazeres, seguem sua vida e posteriormente elas voltam a morrer. A ressurreição de Jesus tem um outro significado, é uma outra situação, né? É como se nós entrássemos numa outra dimensão da vida, porque Jesus, quando ressuscita, não volta mais a morrer. Esse é o ponto. E ele não volta à sua vida, né? A sua missão de pregação, não. Ele começa a fazer parte de uma outra dimensão, ele abre uma outra dimensão para a gente da vida. Uma vida que não tem mais o obstáculo da morte, né? Então, essa é uma diferença importante. Hoje eu vou usar para as reflexões também um livro do Bento XVI, que é o pessoal que já me escutou, assim, já ouviu pregação minha, me conhece há mais tempo e tal, já deve estar de saco cheio de tanto me ouvir falar do livro Jesus de Nazaré, do Bento XVI. Mas é o seguinte, eu vou usar aqui o volume 2, tá? Que é um volume que eu ainda não tinha explorado muito. É o volume que fala da entrada de Jesus em Jerusalém até sua ressurreição. E aí é o seguinte, ele vai falar ele vai citar essa ressurreição de Jesus. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar assim, ó: de fato, se na ressurreição de Jesus se tratasse apenas do milagre de um cadáver reanimado, em última análise, isso não nos interessaria de forma alguma. Com efeito, não seria mais importante que a reanimação, devido à habilidade dos médicos, de pessoas clinicamente mortas. Então, se Jesus simplesmente fosse reanimado,
seria uma situação como você pode até achar situações semelhantes na área da saúde, né? Uma situação do cara que está no estado crítico, não tem mais os sinais vitais, passa por um processo de reanimação e consegue voltar à vida, digamos assim, né? Não é isso. A ressurreição de Jesus leva a vida, mostra uma vida em outro plano. E é uma coisa que é importante pra gente pelo seguinte, olha, deixa eu só ver aqui, só ver se eu estou esquecendo de uma citação aqui, peraí. Tá aqui, olha só, Bento XVI diz assim pra gente: a ressurreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada para além disso, uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem. Olha o que ele fala, vou repetir esse trecho, ó. Uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem. É um outro gênero de vida, certo? Não é simplesmente despertar aqui na Terra e continuar caminhando como antes, não é. Você vai para uma outra dimensão de vida, você vai ter uma experiência mais plena de vida. É aí que se situa o Jesus ressuscitado. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando, né? A homilia da missa de hoje: a ressurreição sustenta a nossa fé. São Crisóstomo disse: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou, a vida triunfou. Vai muito além do nosso entendimento que é a morte. Vai sim, Natália, vai sim. As pregações são ótimas, valeu, Alisson. Inclusive, já que a Natália citou esse negócio, eu vou para uma citação de São Paulo, tá? É o seguinte, pessoal. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 15, diz o seguinte, olha: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós aparecemos ainda como falsas testemunhas de Deus, porque contra Deus afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Então veja, se a gente não parte do pressuposto, a gente não parte da ressurreição de Jesus, tá? Se a gente não embasa a nossa fé na ressurreição de Jesus, o próprio São Paulo nos diz que a nossa fé é vã e nós ainda seremos falsos testemunhos de Deus, certo? Então, a ressurreição de Cristo é fundamento da nossa fé. Não teria sentido nenhum nós professarmos a nossa fé em Cristo se não houvesse a ressurreição. Eu sempre me recordo, e essa é uma coisa que de vez em quando eu repito, eu sempre me recordo do antigo bispo lá da diocese de Crateús, Dom Jacinto. Se eu não me engano, hoje ele é arcebispo de Teresina, lá no Piauí. E ele dizia o seguinte, dizia que se você, por algum motivo, só pudesse participar de uma missa durante o ano, a missa que você deveria escolher, né, para participar deveria ser a missa do sábado de Aleluia. Porque é onde nós fazemos uma viagem, né, um passeio por toda a história de salvação e chegamos no anúncio da ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio, Cristo ressuscitou, né, o canto do glória. Então, esse é o momento mais importante do ano da igreja, esse é o momento mais importante da história da igreja. Alisson está perguntando como eu tô, né? Alisson, eu tô bem, tá? Estamos tentando sobreviver nesta quarentena, né? Mas assim, aproveitando a pergunta do Alisson, eu não sei pra você, acho que eu comentei isso na outra live. Cara, tá sendo muito angustiante participar da Semana Santa assim à distância, acompanhando tudo pela televisão, assim, é claro que graças a Deus a gente pode acompanhar, né? Mas tem sido sofrido, né? Assim, a gente sente falta, né? Por exemplo, eu acho engraçado, a missa do sábado de Aleluia, há alguns anos era uma missa que eu não gostava muito, porque achava muito demorada, muita leitura, né? Muita coisa. Só que quando você vai se aprofundando nela, vai começando a entender o significado, aquilo começa a ter um outro sabor, aquilo começa a ter a ser encarado de uma outra forma. Hoje me chateia quando as leituras são suprimidas, sabe? Porque como a celebração é longa, né? Então normalmente as paróquias, os sacerdotes optam por retirar algumas das leituras do dia. Mas é uma celebração muito bonita, vale muito a pena quando a gente tem a oportunidade de acompanhá-la do início ao fim. Deixa eu ver o que a Natália está dizendo. Saímos das trevas, simbolizadas pelas luzes apagadas,
e vamos para a luz que simbolizamos com a vela. E é muito bonito. Eu já participei de celebrações como essa, assim, em que foi feita uma entrada mais elaborada, da luz do Cristo entrando, iluminando a igreja toda. Não só dá um efeito muito bonito, mas leva a gente a uma experiência de oração mais profunda, né? E aí o que acontece? Bom, só retomando aqui o ponto, a ressurreição de Jesus é o fundamento. Às vezes, quem é de fora da igreja pensa que na igreja católica a gente só valoriza a cruz. Boa noite, deixa eu ver aqui, Socorrinha mandou mensagem aqui, Vitor também, boa noite para vocês, para todos os outros que entraram, tá bom, pessoal? Não me apresentei, mas eu tô toda semana falando aqui, né? Agora é a terceira semana, então eu termino passando dessa parte. Tiago Borrage, Comunidade Mãos de Pai, certo? E a gente segue aqui com a nossa live de reflexão da palavra, né? Principalmente neste tempo de Páscoa. Bom, deixa eu só voltar para esse ponto, né? Às vezes quem é de fora da igreja acusa a igreja católica de focar muito na cruz, assim, não, mas os católicos só olham para a cruz, só pensam na cruz, é só sofrimento e tal, e não é. O fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Só que a gente não tem como chegar na experiência de ressurreição se nós não passarmos pela morte primeiro, se nós não encararmos o Calvário. E de certo modo também unir nossas dores às dores do Cristo, né? Assim, encontrar na dor de Cristo um significado, um propósito e a salvação. Um Deus que se sacrifica pela humanidade. Então, apesar de às vezes algumas pessoas acharem que o foco da Igreja Católica, assim, o ponto mais importante para os católicos é a cruz, é a crucifixão, não é a ressurreição. Porque assim como diz aqui o trecho que eu acabei de citar de São Paulo, a nossa fé seria vã, nada teria sentido se nós não passássemos, se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus. E veja só, sobre a ressurreição de Jesus eu quero falar uma outra coisa. Sabe o que é interessante? A ressurreição de Jesus, deixa eu ver aqui, comentar sobre a Via Sacra do Papa. Vitor, se você quiser entrar aqui para falar sobre a Via Sacra, porque a Via Sacra eu acompanhei muito por cima, tá? Eu vi um trechinho, mas eu acompanhei muito por cima mesmo. Os meninos estavam muito loucos aqui em casa, estavam bem agitados, eu não conseguia assim prestar muita atenção, sabe? Mas se vocês quiserem entrar para comentar a Via Sacra, fiquem à vontade, tá bom? Fica o convite aí. Se vocês quiserem entrar, participar da live, conversar aqui com a gente, trazer algum ponto, ou alguma pergunta, algum questionamento, manda a solicitação aí e tal, então avisa aí, eu quero entrar e tal, que eu chamo vocês para a live de hoje, tá bom? Pessoal, deixa eu só voltar, sim, um ponto que eu ia comentar aqui, ó, seguinte, a ressurreição de Jesus dá muito significado para as Escrituras, assim, a fala dos profetas passa a ter um outro sentido, passa a ser ressignificada a partir da ressurreição de Cristo. Por exemplo, Isaías, se você for, por exemplo, Isaías 53, deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho uma passagem. Isaías 53 é aquele hino do servo, deixa eu ver aqui, é o hino do servo sofredor. E esse hino passa a ter um outro significado depois da morte e ressurreição de Cristo. Deixa eu puxar aqui, tá bem aqui, Isaías 53. Desculpa, Isaías 52, tá? Isaías 52, a partir do versículo 13. Onde ele vai dizer assim, dá só uma olhada, ó. Eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana, e sua aparência não era mais a de homem. Assim agora nações numerosas ficarão estupefadas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Uma passagem como essa, por exemplo, ela vai ganhar um novo significado a partir do momento em que a gente vai olhar para este homem que já não tinha mais a figura humana, que a aparência não era mais a de homem, a gente vai começar a encontrar nesse servo a figura de Jesus. E tem um ponto-chave para o início desse tipo de leitura, desse entendimento de que os profetas se referiam a Jesus. Quando é isso?
a passagem famosa dos discípulos de Emaús, tá? É uma passagem que acontece após a ressurreição de Jesus. A gente tem uma situação em que alguns discípulos estão tristes. Deixa eu ver aqui o que a Natália queria comentar da fala do padre na homilia de hoje. O padre falou de uma fala de São João Paulo II que diz... Deixa eu ver o que João Paulo II diz. Esperar ela comentar. Enquanto eu vejo o final do comentário aqui da Natália, só dizer para vocês. Discípulos de Emaús, Lucas 24, versículos 13 a 35, tá? Esse daqui. Só ver o que a Natália comentou. Nunca se abandone ao desespero, pois somos o povo da ressurreição. O aleluia é a nossa canção. E realmente, isso foi um ponto, eu acho que eu falei sobre isso em outra live. A gente anuncia um Deus que vence a morte. E quantas vezes a gente se desespera nos menores problemas, né? Não é condizente, a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? A gente anuncia hoje o Cristo que venceu a morte. E não é um cadáver reanimado. Ele nos levou hoje para uma outra dimensão da vida, uma dimensão que a morte não alcança. Então, não é uma pandemia, não é um problema pessoal, não é uma situação particular que tem poder e capacidade para nos levar ao desespero. Em todos os momentos em que a gente sentir que está se abatendo, que está ficando angustiado, que está ficando desesperado, a gente tem que olhar para a cruz e pensar e lembrar: nossa, Cristo venceu a morte. Cristo abriu as portas para uma outra dimensão da vida. É aí que a gente tem que se apegar. E não a esses problemas que tiram a nossa paz, que nos perturbam, né? Natália está dizendo mais uma coisa aqui. Não podemos esquecer também que a ressurreição é a porta do martírio. Então saibamos que a alegria da ressurreição precisa ser viva em nós, para que nós possamos suportar as dores do martírio. É a experiência de cruz, né? A gente também precisa abraçar a cruz, né? Vamos tomar nossa cruz e seguir ao Cristo, né? E aí, só retomando aqui rapidinho, deixa eu só ver aqui, a gente traz para a realidade da vida de cada um de nós, em especial esse momento de pandemia. Mesmo com isso, com essas dores, nunca se abandonem no desespero. Isso daí me lembrou um pouco uma outra live que eu fiz, mas não para a comunidade. Essa semana eu fui convidado para fazer uma live lá para o pessoal da CAMED, que é uma operadora de saúde, para falar sobre o tempo de Páscoa para os funcionários lá, para os colaboradores, né? E para alguns clientes. E aí, uma coisa que eu disse para eles, eu aproveito e digo aqui nessa live, é o seguinte: existem situações da nossa vida que estão fora do nosso controle, né? Como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, o isolamento social, não é uma coisa que a gente controla, né? Não é uma coisa que a gente diz assim, não, eu quero acabar o isolamento social, não é assim que funciona. Ou então, eu quero que o coronavírus acabe, porque eu simplesmente estou afim. Não é assim. A gente não resolve as coisas desse jeito. Tem situações que estão acima do nosso poder, da nossa capacidade. No entanto, a gente pode controlar, pelo menos na medida do possível, como essas coisas nos afetam, tá? Como a gente entende essas situações. Então a gente não pode permitir, por exemplo, que essa situação difícil que a gente está vivendo entre no nosso coração, bagunce a nossa vida e nos deixe desesperados. É nessa hora que a gente tem que parar um pouquinho e dizer, opa, peraí, mas o Deus que eu professo, a fé que eu professo, o Deus que eu anuncio venceu a morte. Não é uma pandemia, não é um isolamento social que vai me desesperar, que vai abalar a minha fé. Natália está dizendo ainda que é a porta do martírio também, que os antigos discípulos, quando ficaram sem Jesus, começaram a sofrer mais as perseguições, né? E de fato, eles começaram a assumir de fato a missão, né? E tem digamos assim, um upgrade, né? Eles têm um reforço especial do Espírito Santo, que a gente vai celebrar no dia de Pentecostes, que dá um novo ânimo para os discípulos, e aí a gente vai ver uma virada na história deles, né? Sem a presença física de Jesus, mas com o poder do Espírito Santo, e aí eles vão ter a coragem que não tiveram, a ousadia que não tiveram, inclusive a coragem para enfrentar até a morte. Só Deus vai acabar com tudo, né? Assim, com essa situação de desespero, com essa pandemia, suportaram pela fé. Verdade, a gente também precisa suportar pela fé. Alisson está me perguntando de novo a passagem, esqueci de falar. É Lucas 24, versículos 13 ao 35. Eu não vou ler a passagem toda porque ela é muito longa, tá?
Eu vou só citar algumas coisas por alto e a gente vai fazendo uma reflexão em cima disso, tá bom? Gente, é o seguinte, olha, discípulos de Emaús, vamos rapidinho para essa passagem, né? Pessoal, é assim, 2 discípulos estavam viajando para um povoado chamado Emaús, era um pouquinho longe de Jerusalém, o pessoal fazia as viagens a pé mesmo, sabe? Eram viagens às vezes bem longas, passava o dia todo, a tarde toda, caminhando até chegar nos locais. Deixa eu ver aqui o que mais. E conversavam sobre todos esses acontecimentos, no caso a crucifixão de Jesus, né? Tudo que tinha acontecido. E aí, enquanto eles estavam conversando, um homem se aproximou deles, começou a caminhar, começou a conversar, né? Só que eles estavam tão tristes, eles estavam tão frustrados, tão decepcionados, porque naquele momento a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus tinha sido um grande fracasso para eles, né? Eles estavam tão tristes e abatidos que a passagem diz assim: seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles não conseguiram reconhecer quem era aquele homem que falava com eles. E aí o que acontece? E era bem conhecido. E aí o que acontece, né? Ele chegou para eles e disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles com o rosto sombrio disseram. Um deles, Cleofas, disse: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? E ele ainda vai perguntar: quais? Então ele responde: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Eles vão continuar falando mais coisas, mas eu queria focar aqui. Os discípulos estavam frustrados, o sonho acabou. O sonho acabou. Não tinha mais esperança. Assim como muitos de nós hoje talvez estejam sem esperanças. Assim, quando isso tudo vai acabar, especialmente quem está passando por um sério problema, assim, preocupado com o seu trabalho, preocupado com suas finanças, saber como vai manter sua casa, é um tempo de desespero também, né? Assim, é um tempo que para muita gente está sendo muito difícil, para uns nem tanto, mas para outros, talvez para algumas pessoas que estejam acompanhando essa live, esteja sendo dificílimo, né? Assim, esse tempo de pandemia, tem gente que está passando fome mesmo, né? E aí a gente sempre lembra, procurem organizações que você pode ajudar, procure instituições, procure organizações que estão fazendo arrecadação para ver se você pode também ser um sinal de esperança para elas, né? A gente pede que Deus venha ser a nossa esperança, sejamos canais de esperança também. Faz parte do nosso chamado como cristãos. E aí, meu povo, o que acontece? Olha, tem uma parte aqui que é muito importante dessa passagem dos discípulos de Emaús. Deixa eu só ver se eu localizo ela aqui. Ele então, olha só, a partir do versículo 25, depois que os discípulos contam a frustração, a decepção deles e tal, ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, olha o que vai acontecer aqui na passagem: começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Esse homem que caminhava com eles era o próprio Jesus, né? Eles estavam tão abatidos que não conseguiam reconhecer que era o próprio Mestre ressuscitado, né? Mas aqui tem um ponto que é muito importante, eu vou ler de novo, olha só. Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. É por isso também que a gente, na missa de sábado de Aleluia, sai fazendo uma caminhada por toda a história de salvação, desde o livro do Gênesis. Porque é como se fosse uma caminhada com Jesus em Emaús, né, rumo a Emaús, e ele do nosso lado, a gente abatido, sem esperança, nosso mestre morreu, e ele vai explicando pra gente como todas as escrituras levavam aquilo, e que a cruz não era o fracasso, que a cruz já havia sido anunciada pelos profetas, que a morte de Jesus fazia parte do plano de salvação de Deus, fazia parte e era o capítulo mais importante da história da salvação, né? A gente estava chegando no capítulo mais importante da história da salvação. Então, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo, porque é a partir dessa experiência dos discípulos de Emaús com o próprio Jesus que nós vamos começar a ter um novo entendimento sobre as Escrituras. Deixa eu ver aqui, o Alisson está dizendo o quê? Vai fazer musculação aí, Alisson.
Ele quer cuidar do que? Acho que é cuidar do corpo, né? Cuidar da saúde, né? Pois então vai, Alisson. Ó, mas presta atenção primeiro no que eu estou falando aqui, depois você vai, tá bom? Ó, pessoal, então, essa é uma passagem muito importante. No livro do Bento XVI também chama atenção para isso, porque é a partir daí, desse encontro dos discípulos de Emaús com os outros discípulos, que a igreja vai começar a ter esse entendimento das escrituras e do que os profetas disseram. Bom? E é muito interessante o seguinte, olha, mesmo sem eles reconhecerem que era Jesus, né, sem eles conseguirem enxergar o mestre, Jesus simulou, eles estavam já chegando no povoado e Jesus simulou que ia mais adiante. E aí eles insistiram dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. E aí ele entrou para ficar com eles. E uma vez à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos se abriram e reconheceram. Porque veja só, sabe por que aqui eu vou fazer uma visão particular, tá bom? É o seguinte, o meu entendimento aqui, quando os olhos se abrem, eles reconhecem o mestre, é o seguinte, no início, eles estavam tão abatidos, estavam tão decepcionados, tão frustrados, que eles não conseguiam mais, eles não tinham mais esperança, eles não conseguiam mais enxergar o rosto do mestre, olhar para Jesus e ainda encontrar em Jesus a esperança que eles procuraram, a aposta que eles fizeram naquele profeta. E por isso, como diz a passagem, eles estavam impedidos de reconhecê-lo. E à medida que eles vão caminhando com Jesus e vão entendendo como as escrituras desde o início falavam dele e como eles começaram a perceber que o que parecia fracasso, na verdade era o projeto de salvação de Deus, o coração começou a abrir mais. Eles começaram a abrir mais os olhos e o coração deles começou a se encher de esperança de novo. E aí, passado esse momento, e sentando com Jesus à mesa, os olhos voltaram a se abrir e eles reconheceram o mestre que estava ali. Só que aí o que acontece? Logo depois que partiu o pão e eles reconheceram o mestre, ele ficou invisível, ele sumiu da vista deles. E aí eles disseram um para o outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E aí naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. No meio da noite voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus companheiros e disseram, olha que interessante isso, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. E aqui é o seguinte, isso que eles falam, né, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, também faz parte da nossa profissão de fé. A nossa profissão de fé, né, assim, o credo, ele é embasado, né, assim, pelo menos essa parte, né, da ressurreição dos mortos, ela é embasada nessa fala dos apóstolos aqui, nessa fala dos discípulos, né? De fato, Jesus ressuscitou. E aí, essa afirmação, esse testemunho, vai passar a ser uma profissão de fé. São Paulo chama muita atenção para isso, que ele diz assim, ele diz que vai, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, ele diz que vai transmitir o que recebeu dos discípulos. Ele não vai interpretar, ele não vai trazer uma nova luz, ele vai transmitir. E é basicamente isso que a igreja tenta fazer, transmitir a mensagem de Cristo. E quando a gente fala transmitir, a gente está falando do quê? De levar a mensagem sem distorções, sem interpretações, mas levar a mensagem como ela realmente foi enviada, foi emitida. E já que a gente falou sobre Pedro, eu queria chamar a atenção para uma outra passagem, tá? Deixa eu olhar aqui rapidinho. É uma passagem que assim, um ponto que a gente chegou a ver durante a Semana Santa, né? Que é sobre a negação de Pedro, tá? Sobre a negação de Pedro. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Essa daqui eu lembrei aqui, mas terminei não marcando. Mas eu lembro dela, eu vou comentando aqui. Pessoal, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre a negação de Pedro, tá? Deixa eu só ver o que o café está dizendo. O mais surpreendente de Deus é que Ele nunca vai abandonar, até mesmo quem desistiu dele. Mesmo longe, Deus nos alcança. Mesmo com falta de esperança neste tempo, Deus quer nos alcançar. Como alcançou os discípulos de Emaús. E também alcançou
Pedro, tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ah, achei, é Lucas 24, é lá onde eu estava mais ou menos, deixa eu ver aqui, não, é um pouquinho antes. Ah, achei, não é Lucas 24 não, Lucas 22, tá? Lucas 22, e ainda é Lucas, é sim, Alisson. É Lucas 22, do 31 ao 34. Tem um detalhe aqui, eu queria chamar a atenção, uma coisa que eu nunca prestei muita atenção, sabe? E eu queria trazer aqui para vocês, dá só uma olhada nisso, ó. É o anúncio da negação e da conversão de Pedro. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma a teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Quando a gente olha para essa passagem, a gente foca muito nessa fala final de Jesus, né? A gente foca em Pedro, dizendo que vai com Cristo até a morte, e logo depois a resposta dura de Jesus, né? Assim, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Só que tem um detalhe antes que a gente não presta muita atenção, eu vou dizer aqui qual é. É quando Jesus diz assim, ó, logo no início: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, olha o que Jesus vai dizer: eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Jesus rezou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Vocês podem até colocar aqui nos comentários se eu estiver enganado, tá? Mas eu não lembro nos evangelhos nenhum outro trecho onde Jesus rezou pela fé de alguém, para que a fé da pessoa não desfalecesse. Se houver um outro momento, me avisem aqui, porque até o momento que eu estou tentando lembrar, procurando aqui, eu não estou achando mais nenhuma referência sobre isso. A Jesus rezando para que a fé de alguém não desfalecesse, para que a pessoa não perdesse a fé. Tá? O único momento que eu identifiquei isso até agora foi em relação a Pedro, especificamente a Pedro. E olha o que é bonito que Jesus diz em seguida: quando, porém, te converteres, quando você se converter, confirma a teus irmãos. E aí eu vou para a nota de rodapé. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que eu acho a melhor Bíblia assim, da face da terra. A minha está apagada já, mas tem problema. Bíblia de Jerusalém. Na nota de rodapé diz assim, ó. Deixa eu achar. Aqui. Essa palavra confirma, né? Confirma teus irmãos. Essa palavra confere a Pedro, em relação aos outros apóstolos, um papel de direção na fé. Seu primado no próprio seio do colégio apostólico afirma-se aqui mais claramente do que em Mateus 16, do 17 ao 19. Vou já para essa passagem. Onde poderia passar simplesmente por porta-voz e representante dos 12. Vamos para Mateus 16, tá? Deixa eu vir rapidinho aqui para Mateus 16. Mateus 16 é assim, ó. Uma coisa, tá? Às vezes o pessoal fica assim, né? Mas como é que o pessoal consegue fazer tanta relação nos textos? Como é que a galera tá aqui num trecho e consegue relacionar com outra passagem que é bem distante, a Bíblia é muito grande e tal? O truque é esse, é você olhar as notas de rodapé e ver as referências de lado, porque já teve muita gente estudando isso, 2000 anos, praticamente 2000 anos que as pessoas estudam as escrituras, né? Estou falando isso como igreja católica, como igreja. E pode ter certeza que as mais diversas conexões já foram feitas e elas estão aí, é só você olhar notas de rodapé e as laterais das conexões. Gente, ó, a passagem que ele cita aqui no rodapé, Mateus 16, do 17 ao 19, vamos aqui para ela. É quando ele vai dizer assim, ó: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, sim meu Pai que estás no céu. Também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Alisson está perguntando, Mateus 16, do 17 ao 19. Eu li só o comecinho, tá? O 16. E aqui, olha como é interessante. Ele disse no momento da negação, né? No momento que Jesus anuncia a negação, Jesus confirma o primado de Pedro mais até do que nessa passagem, em que ele diz que sobre esta pedra vai edificar a igreja. Olha só que interessante, ó. Então veja só.
onde ele vai dizer que depois que ele se converter, ele tem a missão de confirmar os irmãos da fé. Então aqui ele dá a Pedro, ele confere a Pedro um papel de direção na fé e o primado no próprio seio do colégio apostólico. Aliás, seu primado no próprio seio do colégio apostólico afirma-se aqui mais claramente do que naquela passagem de Mateus. Porque olha só, vou repetir o que ele diz aqui, ó, onde poderia passar simplesmente por porta-voz e representante dos 12. E ele não é um simples porta-voz, tá? Esse aqui é um ponto importante aqui. Nessa passagem, Jesus dá a entender, né, ou melhor, Jesus diz de maneira clara, quando ele diz, confirma teus irmãos, que Pedro não vai ser simplesmente uma pedra onde ele vai edificar a igreja, não vai ser um simples porta-voz dele, tá? Mas vai ser uma pessoa de confiança, uma pessoa da confiança de Jesus, que vai confirmar a fé, certo? Vai dar a ele a direção da fé, a direção dos cristãos, digamos assim, né? E aí, veja bem, né? Aqui a gente pode alargar um pouco mais a nossa análise. Veja bem, ó, da mesma maneira, né? Essa oração de Jesus por Pedro, quando Jesus diz assim, eu orei para que tua fé não desfaleça, pode ser estendida a todos aqueles que assumiram a posição de Pedro, até o nosso Papa Francisco, né? Até os dias de hoje com o nosso Papa Francisco. O que mantém a igreja firme hoje, mesmo diante de todos os problemas que ela já enfrentou, mesmo diante das suas falhas, né? A gente não vai cair numa visão ingênua aqui de que nunca aconteceu nada de errado na igreja. A gente já sabe que a igreja passou por escândalos, passou por absurdos como na época da Inquisição, da venda de indulgências. Nós temos alguns capítulos ruins na história da igreja, alguns capítulos tristes, mas mesmo com tudo isso, nada foi capaz de derrubar a igreja. E aí você diz assim, por que nada derruba a igreja? Primeiro, porque ela está construída sobre a rocha que é Pedro, que não é simplesmente um homem, né? Não é porque a igreja está construída sobre um homem qualquer, um homem que recebeu a oração do próprio Cristo, um homem o qual o próprio Cristo rezou para que a fé não desfalecesse. Tá? Então, é justamente por isso, né, essa oração de Jesus que permanece viva até hoje e sustenta o primado de Pedro, sustenta a figura do Papa como a rocha, assim como Pedro, né? Como a pedra, como a rocha onde a igreja está construída. Né? Não é a construção em cima de um homem qualquer, é em cima de um homem que recebeu uma oração especial de Jesus, que recebeu uma prece especial, né? Assim, por quem Jesus intercedeu. Né? Bom, vamos seguindo aqui. Ó, Bento XVI diz o seguinte, aliás, eu vou pegar aqui uma referência em Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, sobre uma coisa que eu citei agora há pouco, só para achar a referência certa para vocês. São Paulo diz assim, ó, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Então São Paulo não vai ficar inventando coisas, ele vai transmitir o que ele recebeu dos discípulos. Certo? E Bento XVI diz assim, ó, aqui insiste com grande destaque na fidelidade literal ao transmitir aquilo que recebeu. Insiste na tradição comum da igreja desde os inícios. E nesse ponto eu queria parar um pouquinho só para destacar uma coisa, tá? Gente, um dos pontos mais fortes da igreja católica é a unidade dela. Porque nós professamos a mesma fé. Ainda que nós sejamos de culturas diferentes, ainda que seja difícil muitas vezes unir todo mundo, né, no mesmo pensamento, na mesma crença, mas essa unidade da igreja também nos torna mais fortes e faz com que ela seja mais firme diante dos momentos de turbulência, diante das tribulações. A gente termina sendo mais firme por quê? Porque aqui a gente não fica interpretando as escrituras demais, a gente não fica pautando nossas opiniões em achismos, a gente não fica aqui dizendo assim, a minha verdade, né? Hoje o pessoal gosta muito de falar isso, né? A minha verdade para lá, a minha verdade para cá, a minha verdade isso, a minha verdade aquilo. Né? A Igreja Católica, ela é baseada numa verdade fundamental, que é o Cristo, na nossa profissão de fé.
Então veja, é essa unidade que nos faz firmes. Se na igreja valesse a regra da minha verdade, a igreja teria acabado nas primeiras décadas. Ou talvez não tivesse aguentado nem as primeiras perseguições. Tá? Então, é por isso que a gente pode até pensar assim, enquanto sociedade, o sistema democrático é o melhor que a gente conseguiu. Ok, ele tem suas falhas, mas para uma organização social, sim. Para a igreja, ele não funciona. Tá? Para a igreja, a democracia não funciona. E não é que nós estejamos dizendo aqui que a igreja é uma ditadura, muito longe disso. Mas a igreja professa uma fé fundamental. Tá? E a gente não tem a liberdade para distorcer essa fé. A gente tem que se amparar no magistério da igreja, nesse magistério de quase 2000 anos. A gente se ampara nas escrituras e no testemunho dos discípulos. É por isso que a igreja se mantém unida e forte. Porque aqui a gente não tem muito espaço para a minha verdade. A gente abre o espaço aqui para a verdade do Cristo, para o testemunho dos apóstolos e para a nossa profissão de fé. É isso que nos torna mais fortes, é isso que nos faz ser mais unidos, enquanto igreja. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. A Alisson tá pedindo para mandar um beijo para Ana Paula. Ela tá lá no quarto com os meninos, tá? Que senão vocês não estão conseguindo me ouvir aqui direito. Deixa eu ver. Gente, estamos chegando no finalzinho, tá? Então, quem quiser participar aí, dá uma acenada aí para eu entender. Quem quiser participar, entrar na conversa, beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu estou esquecendo de comentar. Ver se alguém comentou alguma coisa, ainda não. Olha só, Ben 16 fala uma coisa, só eu tomando rapidinho aquele negócio dos discípulos de Emaús que eu falei, né? Ele diz assim, ó: aquilo que o ressuscitado ensinara aos discípulos de Emaús torna-se agora o método fundamental para a compreensão da figura de Jesus. Tudo o que aconteceu referido a ele é cumprimento da Escritura. Por isso que eu estava dizendo antes que essa passagem dos discípulos de Emaús é uma passagem chave para essa nova releitura das Escrituras, né? Então agora, a partir dessa passagem dos versículos dos discípulos de Emaús, desse diálogo de Jesus, onde ele próprio explica as Escrituras, é que os cristãos, né, os discípulos, vão começar a ter um novo entendimento dos profetas. E aí vão começar a entender que tudo girava em torno de Jesus. E a gente não sabia, né? Essa é mais ou menos a ideia. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto que eu estou esquecendo. Tem um outro ponto que é bem interessante, que é a história do sepulcro vazio, certo? Porque é o seguinte, a gente tem um ponto delicado, né? Qual é o ponto delicado? Quer entrar na live, Alisson? Depois eu te faço um convite. Deixa eu ver aqui. Cadê o Alisson? Pronto. Vê se ele... Bom, deixa eu dizer aqui rapidinho para vocês, ó. Tem um ponto, inclusive está no Evangelho de hoje, que diz assim, ó, Maria Madalena vai no túmulo, né? E aí viu que a pedra tinha sido retirada. Ela foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo que Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Aí, Alisson. Oi. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Tá ótimo? Deixa eu conectar aqui direitinho. Alô? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Alô? Oi, Fala aí, Alisson. Pronto. Não é que o meu fone não estava bem conectado, aí eu não estava conseguindo te ouvir. E aí, como é que tá sendo para você esse tempo ótimo. De Páscoa? Tá ótimo. Tá acompanhando as celebrações aí direitinho? Tô até na televisão. Muito bem. E como é que você tá? Você tá muito angustiado esses dias? Tá bem? Tô. Tem alguma experiência que tá sendo boa para ti nesse tempo de Páscoa? Nesse tempo de Semana Santa? É só em casa, deitado. Só curtindo, né? Vou pra sair de casa. Doido pra sair de casa. Tá quantos dias que tu tá aí em casa? Irmão gêmeo do Gilberto aí, ó. O Vitor dizendo que tá irmão gêmeo do Gilberto. Tá liberado do trabalho, né, Alisson? Não, ainda não. Tô de férias. Tá trabalhando? Tá de férias, né?
Deixa eu ver. Ó, o Vitor tá perguntando cadê o ovo de Páscoa dele, viu? Ah, quem vai ganhar é o Vitor. É? É. Deixa eu ver só o que a Natália disse aqui, ó. A Natália disse o seguinte: outra coisa que o padre falou hoje foi que nós devemos ter a Páscoa como estilo de vida, olhar com a lente da ressurreição. Não é fácil, precisamos pedir a Deus a graça, porque só assim. E de fato, né? A gente precisa sempre trazer essa experiência da ressurreição para a nossa vida, porque ela é base da nossa fé, ela é fundamento da nossa fé, e justamente por isso a gente não pode se desesperar por qualquer coisa, né? A gente não pode cair nessa contradição de se abater nos menores problemas, porque a gente professa nossa fé num Deus que venceu a morte. Ei, Alisson, e o que mais você conta aí pra gente? Só alegria. Só alegria? É. Beleza, Alisson. Pois deixa eu lhe dizer, ó, deixa eu comentar rapidinho esse negócio aqui do Evangelho, ó. Olha aqui, saiu Pedro e o discípulo, e o outro discípulo, eles foram ao túmulo. O Evangelho de hoje, né? Uhum. Deixa eu ver aqui o que mais. Eles entraram no túmulo, o discípulo chegou primeiro, mas aí ele deixou Pedro passar. E aí, deixa eu ver aqui o que mais. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Coisa que eles só vão entender depois, lá nos discípulos de Emaús, né? Lá com os discípulos de Emaús, com o testemunho deles, o que eles ouviram de Jesus, é que eles vão de fato entender o que tinha acontecido. Mas é interessante porque é o seguinte, ó, o fato do sepulcro estar vazio, por si só, não prova a ressurreição, né? O que prova a ressurreição é o testemunho dos discípulos, diante dos momentos em que Jesus aparece para eles. Mas o fato do corpo não estar na sepultura, né, no túmulo, também é importantíssimo, né? Até porque seria muito complicado, ainda que a gente anunciasse Jesus ressuscitando numa outra realidade, seria muito complicado falar da sua ressurreição se o corpo dele estivesse apodrecendo no túmulo. Então o fato do túmulo estar vazio por si só não prova a ressurreição, mas é um sinal. E é um sinal que era importante até naquela época. Seria muito difícil essa história ir para frente de ressurreição lá em Jerusalém se o corpo de Jesus tivesse permanecido no túmulo, né? E uma outra coisa, um outro sinal importante, se o corpo de Jesus tivesse simplesmente sido roubado, não haveria preocupação com os panos que cobriam o corpo dele. E, no entanto, quando eles chegam lá, eles percebem que tudo estava dobrado e enrolado num lugar à parte, né? Os panos estavam organizados, né? Não havia nenhum propósito para isso, caso fosse um simples roubo do corpo de Cristo, né? Mas, Alisson, dá um recadinho de Páscoa aí, não sei se é só para mim. Tá travando um pouco tua tela. Ei, Alisson, manda uma feliz Páscoa pra galera aí. Feliz Páscoa para todo mundo e para a Ana Paula, para os meninos. E para todos que estão Tá certo. na comunidade. Tá ótimo, Alisson. Obrigado, viu? E uma feliz Páscoa para você também, para toda a sua família. Para você também. Bom? Valeu aí pela sua participação. Vai curtir suas férias aí, vai assistir muitos seriados, escutar música. Eu tô vendo você cantando aí, todo dia no Facebook, viu? Um abraço. Tô para entrar no The Voice. Tô vendo aí. Um abraço, Alisson. Um abraço, filho. Muito bem. Gente, tá acabando. Alguém quer entrar aí para conversar? Rapidinho ou não? Só deixar a pergunta aí para vocês. Eu vou aproveitar aqui, só ler mais um trechinho, tá? Do B16. Ele diz assim, ó, sobre essa história da corrupção do corpo, né? Não sofrer a corrupção, esta é precisamente a definição de ressurreição. Só ver se tem uma coisa antes que eu estou esquecendo. Não, é isso aí. Só a corrupção era considerada como a fase em que a morte se tornava definitiva. Para o judeu, né, principalmente isso, quando o corpo entrava em decomposição, quando começava a apodrecer, era o sinal de que a morte havia vencido. É por isso que naquele evangelho que a gente até comentou lá da morte de Lázaro, as irmãs dele estavam tão decepcionadas que Jesus demorou a chegar, né? Dizendo assim,
Ah, mas ele já está lá há 4 dias, já cheira mal, né? Já dando a entender que a morte havia vencido, porque o corpo havia entrado em decomposição. E aí, veja só, com a decomposição do corpo, que se desagrega nos seus elementos, um processo que desfaz o homem e o devolve ao universo. A morte venceu. E o que é interessante é a ressurreição de Lázaro, ela tem uma característica especial por isso. O corpo já estava em decomposição, quer dizer, até no entendimento do judeu, a morte já havia vencido, já não havia mais o que fazer. E Jesus consegue trazê-la à vida, né? É como se fosse uma prévia do que ele faria em seguida, né? Então, com Lázaro, ele conseguiu trazer daquela realidade que já era considerada morte, que já não havia mais volta, e trouxe para uma vida ordinária, uma vida comum, voltou à vida terrena. E o que ele faria depois superaria isso, né? Ele não só superaria a morte, mas ele superaria essa nossa dimensão de vida, nos levaria a uma outra dimensão de vida, como diz Bento XVI, onde a morte não tem mais poder nenhum. Bom, outra coisa, ele vai dizer aqui também sobre essa coisa do corpo, né, não estar no túmulo, que teria sido impossível o anúncio da ressurreição se o corpo de Jesus continuasse a jazer no sepulcro. E tem uma outra reflexão que ele faz que é bem interessante sobre a história do terceiro dia. Pelo seguinte, ele diz que o terceiro dia não é uma data teológica, mas, assim, entre aspas, né? Mas o dia de um acontecimento que se tornou para os discípulos a reviravolta decisiva depois da catástrofe da cruz. Então, quer dizer, não há um embasamento nos profetas de que esse deveria ser o dia, né? O dia do Senhor. Né? Mas ele se transforma no dia do Senhor a partir da ressurreição. Então, por isso que ele diz que se tornou a reviravolta decisiva depois da catástrofe da cruz. E ele ainda vai dizer na sequência que o domingo é testemunhado já como característica própria dos cristãos, nova relativamente à cultura sabática judaica. Porque era o seguinte, ele ainda vai dizer assim, se os que viveram segundo a antiga aliança alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas celebrando o dia do Senhor, porque nesse dia surgiu nossa vida, fruto da sua morte. Isso aqui quem diz é Santo Inácio de Antioquia. Que é o seguinte, pessoal, não tem uma referência nos profetas sobre essa história do terceiro dia, né? Assim, uma específica. Mas é justamente a ressurreição de Cristo por si só que torna esse dia especial e causa essa reviravolta. E Bento XVI enfatiza como isso é importante pelo seguinte, para eles abandonarem a tradição do sábado, né, de guardar o sábado, tinha que ter acontecido uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, né, assim, uma coisa muito relevante para que eles deixassem de guardar o sábado e passassem a guardar o domingo, né, como sendo o dia do Senhor. E aqui fica, deixa eu ver aqui o que mais, fica essa informação, né, de como a ressurreição de Cristo impactou essa comunidade cristã, que logo deixou de guardar o sábado para guardar o domingo. Ele vai dizer aqui que só um acontecimento de um poder impressionante poderia provocar a renúncia ao sábado e a sua substituição pelo primeiro dia da semana. E tem uma outra coisa interessante que ele fala, que é o seguinte, olha, para mim, a celebração do dia do Senhor, que desde o início caracteriza a comunidade cristã, é uma das provas mais fortes de que em tal dia sucedeu algo de extraordinário. A descoberta do sepulcro vazio e o encontro com o Senhor ressuscitado. Então, só uma coisa muito espetacular como essa, né, a descoberta do sepulcro vazio e o encontro com Cristo ressuscitado, é que são as provas, né? As provas mais fortes dessa presença, né, dessa ressurreição de Cristo. Temos 4 minutos. Deixa eu te chamar então, Boni. Vamos lá, dá uma palavrinha pra gente aí, rapidinho. Entende aí? 3 minutos agora. Enquanto o Boni entra aí, só para lembrar vocês, tá? Pessoal, amanhã sai mais um episódio do Trilha da Palavra, o nosso podcast, certo? Peço desculpas a vocês porque na semana passada a gente atrasou um pouquinho. Eu comecei a usar outro programa para edição e eu terminei apanhando um pouquinho mais do que eu esperava dele. E aí, ao invés de sair na segunda, terminou saindo de segunda para terça, saiu na madrugada, certo? Mas, tá, quem escutou o último episódio viu que tá bem diferente, a gente deu uma reformulada bem legal no Trilha da Palavra, e amanhã ele vai estar disponível para vocês, mais um episódio
para a gente falar um pouquinho sobre Páscoa, mais um pouco sobre cura interior e outras coisinhas mais, tá? Não sei, tô esperando o Boni também. Né? Não sei, talvez ele esteja com algum probleminha de conexão. Ah, não deu certo. Natália tá lembrando a gente, ó, amanhã a gente volta com o terço da misericórdia. Terça tem a live com o psicólogo sobre saúde mental nesse tempo de pandemia. Deixem suas dúvidas no direct, então, por favor, tá? Mandem suas dúvidas e na terça-feira a gente vai ter essa live com o psicólogo. Outra coisa, entre em contato no direct com a gente sobre essas nossas reflexões aqui do domingo, né? Que assunto vocês querem tratar aqui, né? Para não ficar só eu propondo os temas, tá bom? Proponham também, digam aí o que vocês querem conversar, tá? Que tema vocês querem aprofundar, que a gente dá uma estudadinha e traz algumas coisas para vocês. Bom, o Boni não conseguiu entrar, não tem problema. É porque falta um minutinho agora para acabar. E aí a gente tenta para a próxima live, né? Que já vai fechar essa daqui, falta um minuto só. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês até aqui. Acompanhem nossas lives no Instagram, tá? E se você perdeu alguma, quiser ver de novo, ou quiser ver de novo, entra lá, Comunidade Mãos de Pai no YouTube, que você tem como acessar todas as nossas lives, tá certo? Então é isso, galera. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo.